O Danilo vai ser repatriado no caso não, né? Vai voltar a jogar em São Paulo, no futebol paulista, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um Danilo que quando... Fala, família palmeirense, trazendo aí mais uma notícia de Palmeiras para vocês, para falar do Danilo, que está especulando aí que pode voltar ao Palmeiras, tá? Então vamos acompanhar aqui o que o Facincani tem para falar, mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a marca aí de 400 inscritos. Então, vamos à notícia. o Palmeiras teve a chance de contratar, ele próprio, Palmeiras, optou por não querer o Danilo, JP. Boa noite, Facincani, boa noite, Vicky. Realmente o dia hoje no Rio de Janeiro está muito agitado. A gente teve a oficialização do acerto do Savarino com o Fluminense, mais um movimento do Botafogo que está afundado nesse momento em uma crise institucional poucas vezes antes vista, algo que a gente nunca imaginaria que com o SAF, depois de ganhar a Libertadores brasileiro, eles conseguiriam passar por esse estágio novamente. É uma situação que eles estão com o transfer que pode se arrastar até junho desse ano, então até a segunda metade do Brasileirão desse semestre. Então a situação do Botafogo é muito delicada, porque essa não é a única saída que é especulada pelo Glorioso nesse momento. Já tiveram muitas saídas importantes. Teve aquela história do Andrew que eu trouxe para vocês programas atrás, que ele estaria acertado com o Botafogo e o Bertolucci, que é o empresário dele, teria bloqueado essa transferência porque o Botafogo tinha uma dívida com o agente. Inclusive, o Danilo é agenciado também pelo Bertolucci. Então a gente pode se presumir que parte um pouco desse princípio também. A gente vê a situação do Barbosa, que está pedindo um aumento salarial muito grande pelo Botafogo e por isso está bloqueado a renovação, e ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e é mais uma oportunidade. O Botafogo virou um grande feirão, basicamente. Tem 3 meses de atraso de FGTS. É uma situação muito complicada. Então qualquer jogador nesse momento que tenha a oportunidade de sair de lá está sendo oferecido. O mercado do Botafogo é basicamente os agentes dos jogadores, em especial o Bertolucci, que já tem o agenciamento do Danilo. Eles oferecem os jogadores aos clubes que são interessados, que têm condição de pagar, tá, caso do Palmeiras. E, segundo informações aqui no Rio de Janeiro, o Danilo foi mapeado, assim, foi oferecido também ao Flamengo, de modo a ver se o Flamengo teria interesse em fazer o depósito do jogador, da quantia que o Botafogo e o atleta desejam. E por isso, o Danilo hoje é uma incógnita. A gente não sabe, não consegue cravar se o Danilo vai ficar de fato no Botafogo, porque o Botafogo hoje é uma incógnita total. Tinha essa especulação também de que o John Textor iria ter o aporte de 50 milhões para justamente quebrar o transfer ban, zerar a dívida, e assim o Botafogo conseguir escrever os seus 2 reforços que contratou nessa janela, que foram o Ítalo e o Lucas Vidalba, que veio do Nacional. Porém, tem toda uma questão com a Aras, tem toda uma questão com a Eagle, que não foi resolvida, e pela primeira vez, desde que o John Textor basicamente assumiu, ele não esteve na coletiva de apresentação do novo técnico do clube, que foi o Martin Anselmi, que era o técnico do Porto na Copa do Mundo de Clubes, que enfrentou o Palmeiras, inclusive. E aí a luz até acabou, foi uma situação que repercutiu negativamente até mesmo em Portugal, que viralizou, porque ele era técnico do clube português. Então, assim, hoje a gente não sabe se esse aporte do John Textor de 50 milhões vai chegar. Se esse aporte chegar, é muito possível que parem de fato as vendas, que de fato não tenha mais nenhuma saída. A tendência nesse momento, de acordo com os setoristas do Botafogo, meus amigos, eles falam que as vendas do Botafogo acabaram com o Savarino, que o elenco está fechado, porque não tem como inscrever os atletas, e você só vai de fato ter o Ítalo e o Lucas Vidalba se o transfer ban for derrubado. Então a expectativa do Botafogo é que o Danilo não saia. É que o Danilo continue, apesar de todo esse imbróglio bizarro que está passando por lá. A expectativa é que o Botafogo consiga derrubar esse transfer ban com os 50 milhões que o John Textor tem prometido de aporte. Mas é muito difícil cravar uma coisa no Botafogo hoje, porque o Botafogo, a gente tinha cravado na semana passada ou retrasada, que o Savarino tinha batido o pé, fincado o pé, e não ia sair do Botafogo, porque esse era o momento, de fato, naquela ocasião, que o Savarino não tinha o interesse de sair do Botafogo, porque ele tem uma relação de idolatria lá, a família dele gosta do Rio de Janeiro, porém, acabou que, diante da situação que foi ficando mais complicada por lá, o Fluminense conseguiu convencer o atleta, conseguiu convencer a diretoria do Botafogo, e aí o jogador que estava sendo praticamente leiloado continuou no Rio de Janeiro, e a torcida do Botafogo foi bem compreensiva em relação a isso. Ele pediu para não atuar contra o Volta Redonda e acabou sendo negociado. Então, por enquanto, pelo menos, que garantem as fontes do Botafogo, é que o Savarino foi a última saída. Mas dá para acreditar 100%? Eu, pelo menos, não acredito. Mas o que
tende alguma realidade em relação à possibilidade do Danilo, tá? A história do Flamengo, ela é real? O que aconteceu? Houve alguma movimentação de bastidor para tentar demover o Danilo da ideia de permanecer no Botafogo? O que eu soube do Palmeiras de fato é que tem sim um interesse sim, porém o Botafogo teria prometido que teria feito o depósito para o jogador e aí teria conseguido manter o atleta e afastar do interesse do Palmeiras. O Flamengo teria tido apenas uma consulta de fato, porque ele foi oferecido e o Flamengo vê essa situação do Danilo como talvez uma oportunidade de mercado, mas eu acredito que não haja de fato uma movimentação por esse momento pelo Danilo. Eu acredito que é de fato muito mais uma conferida se de fato o atleta tem o interesse, se de fato são números possíveis, porque o Flamengo está fazendo já investimentos bem altos nessa janela, então esse movimento do Danilo é um movimento que, pelo menos por enquanto, nada mais passa do que um interesse, uma sondagem de mercado do Flamengo. Claro que as coisas podem evoluir nos próximos dias, mas por enquanto, nada além disso, e o interesse mais concreto que a gente teve de fato de informação foi do Palmeiras, mas, eu volto a repetir, as fontes ligadas ao Botafogo dizem nesse momento que o atleta não sai do clube porque não tem mais vendas e o elenco fechou, e o Botafogo está no momento que de fato não pode perder mais muito atleta, porque não tem como repor. Ô Vic, enfim, essa é uma informação que traz o JP. Eu, de verdade, o que eu apurei no Palmeiras é que negam veementemente, haja vista que a chance, inclusive, que o Palmeiras teve de janela de trazer o Danilo foi a do ano passado, e o Abel não entendeu que o Palmeiras tinha que fazer o aporte em cima do Danilo. Simplesmente, não, vamos procurar outros nomes, outras características, enfim, não entendeu que o Danilo era o jogador para aquele momento. Porque o Palmeiras tinha a grana o ano passado, sim, em 2025, porque fez um monte de aporte, para você trazer um jogador desse quilate, como era o Danilo. Tanto é que a torcida ficou revoltada quando o Botafogo anunciou o jogador. Então, o ano passado, o Palmeiras tinha o valor para trazer e não quis. Então, é aquela coisa. Agora, com o jogador aqui no Brasil, numa equipe, num rival, por mais que esteja numa situação complicada, fica mais difícil. Outra coisa, por que antes, então, de trazer o Marlon Freitas, não trouxe o Danilo? Exato. Né? Se o jogador, então, há algumas semanas estava com problemas financeiros, com isso, com aquilo, de depósito, então, por que a prioridade do Marlon Freitas, que não é um jogador da posição da qual o Palmeiras precisa, e sim e não o Danilo? Então, essa foi aí a conversa sobre o Danilo, né? E assim, velho, eu falo o seguinte: eu acho que o Palmeiras não contratou o Danilo na época porque foi muito caro, né? Eu acho que foi 20 milhões de euros, pô. Eu acho que o Danilo não vale isso, tá? É um bom jogador, tal, legal. Mas assim, eu acho que o Palmeiras não pode pagar isso tudo ao Danilo, cara. Então assim, vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Botafogo. Eu acho que o Danilo ali é no máximo 10 milhões de euros, 9 milhões de euros. Mais que isso aí pra mim já é muito, né? E o Marlon, sim, que eu acho que foi a oportunidade de mercado, né? Acho que o Marlon não foi tão caro e é um grande jogador, bom jogador. O Danilo não vale 20 milhões e por isso que o Palmeiras não contratou quando ele ficou livre lá há 2 anos atrás, né? Então é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acham aí sobre o Danilo. Deixe seu like, se inscreve no canal e avante palestra!